Mateus 24, verso 24. Aleluia. Aqui é Jesus falando. Mateus 24, 24. O próprio Cristo, o próprio Jesus, quando estava na terra, ele falou do que, pastor? Do anticristo. Vamos ler Mateus 24, 24. Porque hão de se levantar falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, de tal maneira que enganariam, se possível, até aos escolhidos. Mateus 24, 25. Eis que eu vos tenho dito isso com antecipação. Olha só, graças a Deus. Já vamos dentro da palavra. Meu Deus e meu Pai, abençoa a tua palavra. Senhor, usa minha vida como servo, como ministro do Evangelho, para falar com a tua igreja. Senhor, eu não falo de mim, mas falo do santo livro das Escrituras. O Espírito Santo toma minha vida como ministro do Evangelho e fala em cada coração nessa noite, e também daqueles que vão ouvir depois a mensagem, no outro dia, não importa, mas que a mensagem venha ser como uma semente de Deus, através do Espírito Santo, e que ela venha cair em terra boa, e que ela venha dar frutos, e frutos que saltem para a vida eterna. Que ao ouvir essa palavra, pessoas sejam salvas, libertas, restauradas e transformadas pelo poder da palavra, através do Espírito Santo de Deus. Então vamos dentro da palavra, irmãos. Olha só, Mateus 24, 24. Nós vamos começar aqui o ensino desta noite, o estudo sobre o anticristo. Jesus está falando, aleluia, no capítulo 24, verso 24. Porque hão de se levantar, hão de surgir, vai se levantar, vai surgir falsos cristos. Quando ele fala falsos cristos, algumas traduções já vai dizer anticristos, falsos cristos, anticristos, né? Então aqui Jesus já está falando que vai se levantar, vai surgir falsos cristos. Por que falsos cristos? Porque são vários falsos cristos. Não é só um falso Cristo, não é só dois. Jesus está falando, eu vou antecipar. Não é o que ele disse no verso 25? Eu vou antecipar. Antes que isso aconteça, eu já vou deixar vocês avisados. Vai surgir falsos cristos, vários falsos cristos. Depois de mim vão vir vários falsos cristos. Então Jesus está alertando os discípulos. Quem é discípulo? Amém? Você é discípulo, nós somos discípulos. Jesus está alertando os discípulos, os seus servos, que vai se levantar falsos cristos e falsos profetas. Falsos profetas, pessoas que profetizam engano, mentira. Está cheio de falsos profetas no mundo. Desde a época de Cristo até agora, falsos profetas, pessoas que profetizam em nome de Jesus, em nome de Cristo, em nome de Deus, mas falam coisas que estão no coração, nas mentes delas. Não foi Cristo que falou, não foi Cristo que mandou, não foi Cristo que revelou, mas ela acha que ela deve profetar, ela acha que ela deve profetizar. Então profetizam bênção, milagre, prosperidade, carro, casa, paz. Profetizam paz quando não há paz. Meu Deus, profetizam algo que Deus não falou, é algo que elas querem te agradar, então elas profetizam. Falso profeta é homem, mulher, é tudo esse tipo de gente dentro das igrejas cristãs, sim, no século 21, sim, ainda mais agora, né? Mas está caindo a capa aí de muitos falsos profetas, né? Nós estamos vendo aí agora a capa deles caindo, né? Os cães gulosos que só queriam, né? Só queriam encher as suas contas gordas, contas bancárias gordas, né? Só tirava a lã da ovelha. Agora que a ovelha está precisando, eles não contribuem.
tiraram por longos anos o dízimo da igreja, ficaram ricos. Tem pastores no Brasil milionários. Já viu o top 5? Top 5 os pastores milionários do Brasil. Cadê agora que eles estão ajudando quem precisa de uma cesta básica, de uma ajuda, de um auxílio, né? Eles estão preocupados que a igreja está fechada, então estão deixando de arrecadar. Misericórdia. Os cães gulosos, os falsos profetas, homens, mulheres, de todo tipo dentro da igreja. Não vou falar o nome deles, você já deve saber quem é. Não vou aqui citar nomes, para não causar uma polêmica, mas está cheio no Brasil, está cheio espalhado aí por todo mundo, né? Vieram dos Estados Unidos para catequizar o Brasil. Da onde o Brasil trouxe essas profetadas, né? Esse evangelho da prosperidade? Isso veio dos Estados Unidos para o Brasil. Vieram aqui ensinar, né, os falsos profetas do Brasil a profetizar milagre, bênção e prosperidade. Quero ver agora profetizar bênção e milagre num tempo tão difícil. Que Deus abra o olho aí, que Deus abra o seu olho, igreja. Você que está nessa igreja aí, dos pastores milionários, abra o olho, amém? Cuidado, para você não estar fazendo parte de algo terrível, falso evangelho, falsa pregação, os falsos profetas. Saí aqui da mensagem, vamos voltar. Saí nem tanto, né? Não queria falar dos falsos, acabei falando, mas amém. Quero voltar para o anticristo. Dentro da palavra, então Jesus falou: haverá muitos falsos cristos, falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, né? Tem alguns que fazem grandes sinais e prodígios. Tem falsos profetas que já fizeram grandes sinais, já fizeram grandes prodígios e já fizeram também grandes, né, armações, né? Teve um tempo aí que eles pagavam as pessoas para sentar em cadeira de rodas, se levantar e dizer que saiu andando. Mas aqui Jesus está falando de verdadeiros sinais e de verdadeiros prodígios, já houve, né? Mas não era Cristo, era falso Cristo, falso profeta. Jesus está falando que o falso profeta vai fazer sinais e prodígios. Quando ele aparecer agora aí, muito em breve, Jesus está falando, quando o falso profeta aparecer, e quando o falso Cristo, porque vai ter o anticristo e vai ter o falso profeta, os dois vão vir agora, né? Aí com a chegada aí dos princípios das dores, vai chegar o anticristo, com a grande tribulação, vai chegar o falso profeta. Eles vão, os dois juntos vão se unir, né? E vão fazer sinais e prodígios. Jesus está falando que eles vão fazer grandes sinais e prodígios. O anticristo, o falso profeta, agora nesse tempo, vão fazer grandes sinais e grandes prodígios. Por quê? Porque é o que Jesus falou, de tal maneira que enganaria, se possível. Esses sinais, esses prodígios, eles vão até enganar os escolhidos, de tal maneira que enganaria até os escolhidos. Irmãos, cuidado, porque os sinais que o falso profeta, que o anticristo vai fazer, você pode ficar maravilhado e achar que é Cristo, e achar que vem de Deus, e não vem, e vai enganar até os escolhidos. Se você não estiver atento, alerta, o anticristo e o falso profeta, Jesus está falando, Jesus que enganaria até os escolhidos. Cuidado, igreja, não se engane com o anticristo, não se engane com o falso profeta. Não vem de Deus, isso é coisa maligna do diabo, não vem de Deus, meu Deus. E Jesus está falando no verso 25, onde eu li, Mateus 24, 25: eis que eu vos tenho dito antes, com antecipação. Jesus nos alertou antes, quando ele estava na terra. Jesus alertou. Nada acontece sem que os seus servos, seus profetas, né, tenham a revelação de Deus. Então Jesus está revelando que vai vir vários falsos anticristos, vai vir vários anticristos, e vai vir falsos profetas.
né? E depois vai vir agora o anticristo verdadeiro e o falso profeta verdadeiro da grande tribulação, né? Logo em breve eles virão, né? Nós vamos ver pela palavra que ele já está aí, só falta se revelar. Amém? Então eu quero aqui fazer uma introdução também, antes de prosseguir. Olha só, eu li aqui agora, falei de Jesus. Jesus nos alertou do anticristo e do falso profeta. O anticristo é aquele que nega. O anticristo é aquele que nega que Jesus é o Cristo, o enviado de Deus. Esse é o anticristo. Ele nega que Jesus é o Cristo, o enviado de Deus. Existem muitos anticristos no mundo que rejeitam o poder salvador de Jesus. Todo aquele que nega Jesus passa a ser um anticristo. Os que são de Cristo são de Cristo. Os que não são, são anticristo. Tá? Eu disse agora há pouco, o anticristo verdadeiro de Apocalipse é o que vai vir agora. Mas quem nega Jesus é anticristo. Não aceita Cristo. É o espírito do anticristo que está no mundo. O espírito do anticristo está aí. Quem nega Cristo é anticristo. Quem aceita Cristo é cristão. Muito bem, para você, muito fácil de entender. Existem muitos anticristos no mundo que rejeitam o poder salvador de Jesus, Yeshua. Essas pessoas têm o espírito do anticristo. Quem nega Cristo tem o espírito do anticristo. O anticristo, ele é associado à primeira besta do Apocalipse. O anticristo, aquele que vai vir, que vai lutar contra os cristãos, ele é considerado a primeira besta do Apocalipse. Ele está associado à primeira besta, o verdadeiro anticristo, aquele que vai se revelar, o iníquo, o homem do pecado, aquele que vai lutar contra tudo que vem de Deus. Essa pessoa, o anticristo, essa pessoa servirá a Satanás e se exaltará como um Deus na terra. O anticristo vai servir a Satanás, ele mesmo vai se exaltar como um Deus na terra, e muitos vão adorar. Meu Deus, coisa terrível, né? Muitas pessoas no fim dos tempos serão enganadas e adorarão a besta, o anticristo. Muitas pessoas serão enganadas por ele. Ele vai vir como uma pessoa boa, ele vai vir como está ajudando, ele vai vir como está resolvendo, ele vai vir como está fazendo bem, mas é um enganador, ele é do diabo, ele vai enganar. Muitos serão enganados e adorarão o anticristo, a besta. Mas no fim da grande tribulação, da sétima trombeta, Jesus voltará e vencerá a besta, o anticristo. Amém? Já preguei sobre isso no último culto. No final da grande tribulação, Jesus vai voltar, a segunda vinda. Ele vai voltar no final da grande tribulação. Ele vai vencer a besta. Ele vai vencer o anticristo. A primeira besta é o anticristo. A segunda besta é o falso profeta. Jesus vai vir depois da grande tribulação, depois das bodas do Cordeiro. Jesus vai vir, a segunda vinda. Qual que é a primeira vinda? A primeira é quando ele veio e nasceu no ventre de Maria. O menino nasceu, primeira vinda. A segunda vinda é o arrebatamento? Não. A segunda vinda é depois da grande tribulação. Vou ensinar você agora, eu não falei sobre isso, presta atenção. A segunda vinda é depois da grande tribulação, depois das bodas do Cordeiro. Aleluia, depois das bodas. Pastor, e agora o arrebatamento? É o rápido. O arrebatamento, o rápido, não é a segunda vinda. Me explica. Ele virá nas nuvens com os anjos e arrebatará a igreja.
A segunda vinda ele vai pisar na terra. Quando ele vem arrebatar, ele não vai pisar. A primeira vez que Jesus veio ao mundo e nasceu como menino, ele pisou na terra. A segunda vez que ele vai pisar na terra é só depois da grande tribulação, é só depois das bodas do Cordeiro. Então no sexto selo, que ele vai vir fazer o rapto, o arrebatamento, ele vai vir nas nuvens. Não podemos dizer que é a segunda vinda, porque ele não pisa na terra, ele só vem arrebatar. A segunda vinda é pisar, é depois da grande tribulação. Amém? Entenderam agora? Por isso que é bom vocês virem acompanhando cada pregação. Tem gente que não sabe isso. Tem gente que confunde arrebatamento rápido com segunda vinda. Até um tempo eu confundia também. Mas a gente vai aprendendo que a segunda vinda é só depois da grande tribulação. Ele vai vir para vencer a besta, as duas bestas, né? O anticristo e o falso profeta. Ele vai vir com a igreja, ele vai vir estabelecer o milênio, aí ele vai pisar na terra. Depois eu vou falar sobre isso. Então vamos continuar. Olha só. Então quando a sétima trombeta tocar, vai encerrar a grande tribulação, vai encerrar as bodas do Cordeiro, Jesus vai voltar e vai vencer a besta. É a segunda vinda de Cristo. Aleluia. Ele vem para vencer o anticristo e o falso profeta. Amém? Eu quero que você entenda. Nós estamos falando do anticristo. Entenda agora. Ao longo dos anos foram vários os anticristos. Presta atenção agora. Ao longo dos anos foram vários anticristos. Não é isso? Olha só. Já falaram que o anticristo, já falaram que ele era o Adolf Hitler. Falaram que Hitler era o anticristo. Falaram. Quando Hitler estava na terra, matando, exterminando, falaram que Hitler era o anticristo. Falaram também, né, que o Barack Obama era o anticristo. Falaram também que o Vladimir Putin, né, presidente aí da Rússia, era o anticristo. Estão falando e falam que o Donald Trump é o anticristo. Falam aí que o Emmanuel Macron é o anticristo. Então, irmãos, já colocaram, né, já falaram várias vezes, vários anticristos, e ninguém sabe qual é. Então, ao longo dos anos, ao longo dos tempos, já falaram várias vezes do anticristo, já colocaram o nome dele várias vezes, e ninguém pode afirmar ainda quem ele é. Amém? São suposições. E Jesus falou que haveria vários falsos cristos. Mas eu quero então que você entenda. Pessoas falam que o anticristo é o cavaleiro do cavalo branco, não é isso que eu falei aqui? Alguns falam que é o anticristo. Eu preguei aqui que o cavaleiro do cavalo branco é o evangelho, aleluia, a palavra, através do Espírito Santo. Mas não é errado você achar que é o anticristo. Se o cavaleiro do cavalo branco for o anticristo, não abriu nem o selo ainda. Não é isso que eu falei? Não abriu nem o selo. Mas se o cavaleiro do cavalo branco é o Espírito Santo, como eu preguei, nós já estamos no quarto selo. Já abriu os 4 selos. Estamos para abrir o 5º selo. E até abrir o 6º selo. Quando abrir o 6º selo é o arrebatamento da igreja. O 6º selo é o arrebatamento da igreja. Jesus falou em Mateus 24, 29. E logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz. As estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Aonde que fala isso? Lá no 6º selo, Apocalipse 6,13. Lá no Apocalipse 6,13 vai falar do 6º selo.
E Jesus está falando aqui, em Mateus 24, 29. Em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará luz, as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Mateus 24, 30. Então mostrar-se-á no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Aleluia, aleluia. Jesus virá nas nuvens. Não é a segunda vinda, é o arrebatamento. Eu acabei de explicar. Jesus virá nas nuvens. Aqui, Mateus 24, 31. E ele enviará os seus anjos com grande voz de trombeta, e ajuntarão os escolhidos desde os quatro ventos, de uma extremidade do céu à outra. Jesus virá nas nuvens com os anjos, e o Espírito Santo de uma extremidade da outra. Aleluia. Vai fazer o rapto da igreja, o arrebatamento. Não é a segunda vinda, é o arrebatamento da igreja, o rapto. E Jesus falou aqui em Mateus 24, sermão escatológico. Glória a Deus. Aqui então é o rompimento do sexto selo, Apocalipse 6,13. Já preguei sobre isso esses últimos dias. Então vamos continuar falando do anticristo, para você entender. Vamos continuar falando do anticristo. 1 João 4,3. Mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo, e agora já está no mundo. O apóstolo João escreveu na carta, ele escreveu que todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Se alguém não confessa Jesus como único e suficiente Salvador, você não confessa Jesus como Salvador, você não procede de Deus. Vou continuar. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo. Vocês ouviram Jesus falar que vai vir muitos anticristos, até vir o último, que é este agora. Vocês ouviram, João está falando, vocês ouviram Jesus falar dele, vocês ouviram muitos falarem dele, vocês ouviram, e ele está aí, ele está vindo, e agora já está no mundo. Que espírito é esse do anticristo? É o espírito maligno, o espírito do mal. Aquele que não confessa Jesus não provém de Deus. Quem é de Deus, confessa Jesus como Salvador. Aleluia. Quem não é, não confessa. O diabo, Satanás, os anjos caídos, eles não confessam Jesus como sendo Filho de Deus. Eles não confessam Jesus como sendo Cristo. Então, são malignos. E ainda tem um versículo que responde esse. João também escreveu, 1 João, o próprio versículo de 1 João 2,22 vai responder o versículo anterior. 1 João 2,22. Quem é o mentiroso? Ele é o pai da mentira, o diabo. Quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Quem que nega que Jesus é o Cristo? Quem é o mentiroso? O pai da mentira, o diabo. João 8,44 fala que o diabo é o pai da mentira. Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Meu Deus,
O anticristo, ele nega o Pai e nega o Filho. O anjo caído, Satanás, ele negou o Pai no céu e ele nega o Filho na terra. O anjo caído, Satanás, ele negou o Pai, ele negou Deus no céu e negou o Filho na terra. Esse é o espírito do anticristo, do diabo, de Satanás. Irmãos, não negue Jesus, não negue a Cristo, não negue. Só vai prevalecer aqueles que servem a Cristo, aqueles que confessam Jesus como o único e suficiente Salvador. Todo aquele que crê em Jesus será salvo, mas o que não crê será condenado. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, mas os que não estão em Cristo serão condenados. Temos que estar em Cristo Jesus, não podemos negar. O anticristo, quem tem o espírito do anticristo, é os que negam Jesus. Meu Deus, não faça parte do mal, faça parte do reino de Deus, do bem. Eu quero continuar. Vamos ler 1 João 2,18. 1 João 2,18 e 19. Filhos meus, já é a última hora, e assim como vos ouvistes que o anticristo há de vir, assim agora no presente começaram a aparecer muitos anticristos. É por isto que conhecemos que já é a última hora. Meu Deus, 1 João 2,19. Saíram dentre nós, mas não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco, mas saíram dentre os nossos, para que se manifestasse que nem todos eram dos nossos. Meu Deus, João está dando uma revelação que muitos anticristos saíram dos que eram nossos, da igreja. Muitos anticristos saem da igreja, são homens e mulheres que um dia pregavam o Evangelho, ou que um dia pregaram o Evangelho, mas se corromperam e agora fazem parte de anticristos, estão pregando um Evangelho que não é o verdadeiro. O Evangelho verdadeiro, de graça recebestes, de graça vos dá. Hoje os falsos cristos fazem do Evangelho comércio. Hoje os falsos cristos, os falsos profetas fazem do Evangelho comércio, fazem do mundo gospel comércio. Cobram para pregar, cobram para cantar, cobram para participar de congresso. Para tudo tem preço dentro das igrejas hoje, no mundo gospel, tudo é cobrado, tudo tem valor, tudo tem preço. Esqueceram que Jesus disse que de graça recebestes, de graça vos dá. O Evangelho não é comércio, o Evangelho não é comércio. O Evangelho é a palavra de Deus para a salvação daqueles que necessitam. O mundo gospel é um mundo corrompido, é um mundo dos falsos profetas, dos falsos cristos, né? Que comercializam a fé dos cristãos. Esqueça o mundo gospel, né? Caído. Meu Deus, abre o olho, igreja. Abre o olho, Jesus está voltando, a igreja não é comércio, a noiva não é prostituta, a igreja, a noiva não é prostituta, que tem que cobrar para pregar, tem que cobrar para cantar. A igreja não é prostituta, acabou a farra, acabou, a igreja está fechada, e quando ela abrir, ela não vai abrir da mesma forma, ela vai abrir diferente, cheia do poder do Espírito Santo, ela vai abrir cheia da autoridade do Espírito. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus pôs um basta em vocês, Jesus pôs um basta nas agendas.
Acabou as agendas de vocês, 2020. E agora cada dia vai piorar mais, né? Vai mesmo, crise econômica, fome, peste, os céus abrindo, Jesus está voltando. Arrependa, se converta, seus falsos crentes, falsos cristãos, falsos profetas, falsos cristos. Se arrepende enquanto há tempo. Se arrepende enquanto há tempo. Para de cobrar, vai trabalhar, vai arrumar um emprego. Pastor, o senhor trabalha? Quem me conhece sabe que eu trabalho, senão não estaria pregando aqui mentira. Sou pastor, mas trabalho, senão não poderia estar falando para você trabalhar. Se eu estou mandando você trabalhar, é porque eu trabalho, glória a Deus. Por isso eu tenho autoridade para falar. Eu não cobro para pregar, nunca cobrei, e nem sou pregador famoso, graças a Deus. Não preciso de fama. O Evangelho não é fama, o Evangelho é o reino de Deus, pela misericórdia e pela graça. Vou parar aqui, o Espírito Santo está me usando aqui, mas vou parar, vou continuar na mensagem. Está ao vivo aí para você. Aleluia, aleluia. Aqui nós pregamos o verdadeiro Evangelho, palavra de Deus. Aleluia. Vamos voltar aqui para a palavra. 1 João 2,18. Filhos meus, já é a última hora. Aleluia. Olha aqui a revelação de João. Filhos meus, filhinhos, meus irmãos, já é a última hora. Assim como vos ouviste que o anticristo há de vir, assim, agora no presente, hoje, começaram a aparecer muitos anticristos. E por isto que conhecemos que já é a última hora. Quando aumentar, olha só a revelação de João, quando aumentar o número de anticristo, é porque já está chegando a última hora. Aleluia. 1 João 2,19. Saíram dentre nós. Quem saiu dentre nós? Aqueles que estavam na igreja verdadeira, bíblica, aqueles que diziam ter a fé em Jesus, se arrependeram, aceitaram Jesus, se batizaram, estavam na igreja, mas depois se corromperam, saíram de nós, mas viraram falso profeta, saíram de nós, viraram anticristo. O que João está falando? Que eles eram da igreja de Cristo, depois eles se corromperam. O que corrompe o homem? Dinheiro, fama. Dinheiro e fama corrompe o homem. João está falando que eles saíram de nós, se corromperam. Se corromperam. Aleluia. Saíram dentre nós. 1 João 2,19. Saíram dentre nós, mas não eram dos nossos, pois se fosse dos nossos, teriam permanecido. Viu, falsos cristos, falsos profetas, mundo gospel aí, que tudo é dinheiro. Se vocês fossem de Cristo, vocês teriam permanecido na fé, mas vocês saíram, abandonaram o verdadeiro Evangelho e foram pregar um Evangelho corrompido, de prosperidade, de ganância, de dinheiro, de bênção. Prega que Jesus vai voltar, prega a doutrina. Cadê a doutrina? Né? Tiraram a doutrina da igreja. Aqui não, aqui tem doutrina. Então tiraram a doutrina. Cadê a doutrina na igreja? Né? Muitas tiraram a doutrina, tiraram a palavra, o Evangelho. Mundo gospel corrompido. Meu Deus, abre o olho, igreja, acorda. Eu espero que ela volte melhor. Eu espero que você desviado volte, que você que está no pecado, você que está caído, se arrependa e volta, mas volta melhor, porque Jesus está às portas. Não dá tempo mais de brincar. Aleluia, aleluia. Não brinque com Deus, não brinque com as coisas de Deus. Ele está voltando. O anticristo está aí, em breve vai se manifestar. Tudo indica a manifestação do verdadeiro, do anticristo, do Apocalipse. São vários anticristos, mas o do Apocalipse é o verdadeiro, que vai se manifestar para perseguir a igreja. Ele vai se manifestar agora, entre o quinto e sexto selo. Antes do sexto selo, ele se manifesta. Antes do arrebatamento, ele se manifesta. E depois ele vai permanecer aqui.
Depois que a igreja foi arrebatada, o anticristo continua na terra, né? Ai de você que fica para trás, você vai sofrer na mão do anticristo. Se prepara, noiva, se prepara, por noivo está vindo.